Vamos lá, gente. Súmula 414 do TST. Vou ler. Se você estiver lendo, você para a hora que eu falar para você parar, tá? Olha só. A antecipação da tutela concedida na sentença. Na sentença. Parou. Diga. Da sentença o caminho é reto. Da sentença o caminho é certo. Da sentença cabe mandado de segurança? Não, da sentença cabe RO. E para dar efeito suspensivo no RO, ação cautelar. Agora vamos ler. A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança. Por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso. Fixou? Você sabe mais. Sabe que a ação cautelar é direto no TRT, não é isso? Sabe que vai pedir a liminar para o relator. Sabe que o quanto antes for proposta a ação cautelar, melhor será. Então, ficou com a matéria na cabeça. 2. No caso da tutela antecipada ou liminar, ser concedida antes da sentença. Se ela é concedida antes da sentença, que tipo de decisão é essa? Interlocutória? Isso mesmo. E aí ele diz, cabe a impetração do quê? Do mandado de segurança. Mas por quê? Olha o que ele diz, em face da inexistência de recurso próprio. Ficou na sua cabeça, não ficou? O item 3 dessa súmula é um item muito fácil, mas às vezes as pessoas erram de tão fácil que ele é. A superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada ou liminar. Como que você deve ler isso aqui? De trás para frente. Então, vamos lá. Imagine que foi concedida uma tutela antecipada antes da sentença. Então, olha só aqui no quadro. Tutela antecipada antes da sentença. Você já sabe, o caminho é reto, o caminho é certo. Se ela é concedida antes da sentença, cabe mandado de segurança. Mas aí ele diz para a gente que foi proferida a sentença. Então, foi impetrado. Foi concedida antes da sentença, mandado de segurança. O mandado de segurança estava tramitando quando foi proferida a sentença. A superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança impetrado para impugnar a tutela antecipada, que obviamente foi concedida antes da sentença. Claro, se teve a sentença, decisão definitiva, o mandado de segurança perde o objeto, ok? Súmula 414 do TST também é responsável por questão importante da nossa prova. Fica de olho nela, ok? Fechamos o RO. E agora vamos começar a tratar do recurso de revista no processo do trabalho. O artigo é o 896 da CLT. RR. Aqui, gente, antes de mais nada, eu tenho que montar um quadro para você. Para nós, fazemos a distinção entre os recursos de natureza ordinária e os recursos de natureza extraordinária. Recursos de natureza ordinária e recursos de natureza extraordinária. Quais são os recursos de natureza ordinária? São o RO e o agravo de petição. A princípio, esses. Quais são os recursos de natureza extraordinária? RR, embargos ao TST e o recurso extraordinário. Qual é o objetivo de recursos de natureza ordinária? É o de revisão da decisão, gente. É o de revisão. É de atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Gente, o duplo grau de jurisdição estabelece o quê? Estabelece que a decisão desfavorável poderá ser submetida por meio de recurso à revisão por um tribunal hierarquicamente superior. Sentença desfavorável desafia recurso ordinário para ser revisada por um tribunal hierarquicamente superior. Agora, este princípio que lhe assegura recurso da decisão desfavorável é uma garantia constitucional? Porque se você disser que sim, todas as decisões desfavoráveis desafiam recurso para um tribunal hierarquicamente superior. Se você disser que não, então o entendimento é de que essa é uma regra. Se ninguém falar nada da sentença, cabe RO, mas se o legislador excluir a hipótese de RO em alguns casos, não tem problema nenhum, porque não é uma garantia constitucional. Cabe recurso, como regra, nas hipóteses previstas em lei e observados os pressupostos previstos em lei para o seu cabimento. Gente,
O STF já pacificou essa matéria. O princípio do duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional. O princípio do duplo grau de jurisdição é a regra. Se ninguém falar nada, dá sentença, cabe RO. Agora, se a lei disser que não cabe, não tem problema nenhum. Porque não é uma garantia constitucional, não cabe sempre. Por exemplo, nós temos o caso do procedimento sumário. Aqueles dissídios de alçada, cujo valor é de até dois salários mínimos. Estas causas são de única instância. O que isso quer dizer? Quer dizer que da sentença desfavorável não cabe RO. Não cabe RO, não cabe RR, não cabe embargos ao TST. Só vai caber o recurso extraordinário e se houver violação à Constituição. É uma exceção. Então, veja, o objetivo do RO é o de revisão da decisão, é o de atender o princípio do duplo grau de jurisdição, que é uma regra. Só não caberá RO se não, ou se a lei disser que não cabe, tá? Agora, quais são as matérias que esse recurso ordinário se propõe a revisar? Todas, é revisão da decisão, matéria de fato, matéria de prova e questões de direito, todas as matérias. E os demais recursos? RR, embargos ao TST e recurso extraordinário. O que eles visam? Uniformização de jurisprudência. Visam o quê? Visam a garantia da ordem legal e da ordem constitucional. Uniformização de jurisprudência, garantia da ordem legal e garantia da ordem constitucional. Quais são as matérias? Veja, o princípio é do duplo grau, não é do triplo com o RR, menos ainda do quádruplo com os embargos ao TST ou do quíntuplo com o recurso extraordinário. Então, para que servem esses recursos? Para uniformizar a jurisprudência, para garantir que a lei e a Constituição estão sendo aplicadas. Quais são, portanto, as matérias discutidas por meio desses recursos? Matéria de fato? Não. Matéria de prova? Não. Esses recursos não estão preocupados com os seus fatos, não estão preocupados com as suas provas, não estão preocupados com os seus problemas. Olhe para isso. Choca na hora da prova, mas estes recursos não estão preocupados com a justiça da decisão. O que eles querem? Uniformizar a jurisprudência, a observância da garantia da ordem legal, da garantia da ordem constitucional. Portanto, eles só se prestam ao reexame de matérias de direito. Se é 20% ou é 30%? Se a base de cálculo é adicional de periculosidade, é o salário base ou é o conjunto de parcelas de natureza salarial? Se a prescrição conta dos últimos 5 anos do ajuizamento ou do término, são questões, se a natureza salarial ou indenizatória, são questões exclusivamente de direito, de interpretação da lei, da interpretação da Constituição, e não da aplicação da prova, da melhor análise das provas, está vendo? Então, você vai sair desse quadro com um sentimento. Recurso de revista não cabe sempre. Recurso de revista, súmula 126 do TST. Só cabe para reexame, de questões de direito. Não cabe para fatos, não cabe para reexame de matérias de provas. Só aqui já temos uma questão de prova. Gente, quais são as hipóteses, avançando na matéria, em que nós vamos pensar em recurso de revista no processo do trabalho? Pensar. Afinal, ele não cabe sempre. Quantas são as hipóteses? São 2. Quais são essas 2? Cabe de decisão do TRT em RO e do TRT em agravo de petição. TRT em RO e TRT em agravo de petição. Como assim? Então, vamos lá. Cabe de decisão do TRT em RO. Qual é a linha do tempo com a qual você se deparará na prova até chegar aqui? Tudo começa com a sentença. Da sentença proferida pelo juiz, cabe RO, recurso ordinário para o TRT. Desta decisão do TRT em RO, você vai pensar em recurso de revista. Afinal, o princípio é do duplo ou é do triplo grau? Do duplo. Recurso de revista, portanto, não cabe sempre. Só caberá quando? Só caberá quando a questão for uma questão exclusivamente de direito. E se ela for exclusivamente de direito, já significa que cabe recurso de revista? Não. Só cabe quando mais. Ser de direito só quer dizer que é ponto para o recurso de revista. E, para que ele seja cabível, se exige mais. Se exige que estejamos diante de uma das hipóteses
específicas de cabimento desse recurso de revista. Ô, Ariana, essas hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista não significam nada para mim. Nós vamos construí-las já já no próximo quadro. Então, cabe recurso de revista de decisão do TRT em RO. Mas somente quando a questão for exclusivamente de direito e quando, seja quais forem, nós estivermos diante de uma das hipóteses específicas de cabimento desse recurso ordinário. Vamos lá. Qual é a segunda hipótese de RR? Quando nós estamos diante de uma decisão do TRT em agravo de petição. Qual é o ponto de partida para chegarmos lá? A sentença também. Só que a sentença proferida pelo juiz do trabalho na execução. Você já sabe, de uma sentença na execução, nunca, em nenhuma hipótese, jamais, sob nenhuma circunstância da sentença proferida na execução, você pensará em RO. Da sentença proferida na execução, você pensa em agravo de petição para o TRT. E aí, quando você está diante de uma decisão do TRT em agravo de petição, você deve pensar em recurso de revista para o TST. Recurso de revista cabe sempre? O princípio é do triplo grau de jurisdição? Não, é do duplo. Logo, não cabe sempre. Só cabe quando a questão for uma questão exclusivamente de direito. Gente, essas matérias são, às vezes, muito novas. E elas são construídas à base de toda uma sequência. Por isso que eu repito às vezes. Repito para quê? Para que isso fixe na sua cabeça. Na hora que você ouve na sequência, parece ruim, mas aquilo fica. E eu tenho certeza que você vai garantir a questão de prova. Nossa, em geral, pode aparecer nas provas questão de recurso de revista, de embargos ao TST, coisa que a maioria erra. Recurso, às vezes, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos candidatos, mas não é o seu. E muito disso se deve a essa repetição. Então, se entrega para ela. Porque aí a coisa se torna natural na sua cabeça, às vezes sem até que você sinta. Vamos juntos? Então, lá. Cabe da sentença na execução, agravo de petição para o TRT. Aí, recurso de revista para o TST. Cabe sempre? Não. Somente quando a questão for uma questão exclusivamente de direito. Basta? Não, se exige mais. Se exige mais que estejamos diante de uma das hipóteses específicas de cabimento desse recurso de revista no processo do trabalho. Bom, e aí aqui uma primeira observação da súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho. O TST respondeu a um questionamento de muitas pessoas. Olha só, cabe recurso de revista de decisão do TRT em agravo de instrumento? Você tem condições de responder. Cabe recurso de revista somente em 2 casos, de decisão do TRT em RO e de decisão do TRT em agravo de petição. Cabe recurso de revista de decisão do TRT em agravo de instrumento? Não cabe. Essa é questão moleza. Todo mundo vai acertar isso aqui na prova, ok? Tá, mas quais são as hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista no processo do trabalho? Elas vão variar de acordo com o procedimento. Então, no procedimento ordinário, nós vamos ter algumas hipóteses específicas. No procedimento sumaríssimo, outras, e na execução, outra. Ariana, cadê o procedimento sumário? Vou apagar para fazer mais bonito aqui. Hipóteses específicas de cabimento. Procedimento ordinário, procedimento sumaríssimo, para caber, e agora sim, execução. Cadê o procedimento sumário? Veja, você precisa lembrar que o procedimento sumário é um procedimento de única instância. Da sentença, no procedimento sumário, só cabe recurso extraordinário se houver violação à Constituição, tá? Vamos lá. Agora vejam, você está diante de uma decisão do TRT em RO. Desta decisão do TRT, você pensa em recurso de revista. Para você entender essa matéria, você precisa se entregar para ela. Se entrega, de corpo e alma. As hipóteses estão aqui no 896, alíneas A a C. Nós vamos ver inicialmente as alíneas A e C, tá?
Mas para isso eu vou colocar as hipóteses, aí você vai se entregar para essa matéria. Nós vamos memorizar e depois juntos nós anotamos. Vamos memorizar, entender e juntos nós anotamos. Então, olha só. A linha A versa sobre a lei federal. Deixa ela. Quando você estiver diante de um acórdão do TRT em RO e ao interpretar a lei federal, ele contrariar outro TRT. Quando ele contrariar outro TRT. Quando ele contrariar a SDI. Cuide aqui. É dentro deste contrariar a SDI que você tem acórdão da SDI, ou o J da SDI. Então, quando ele contrariar outro TRT, ou então, acórdão da SDI ou o J da SDI. Aqui dentro, então, tem o J da SDI. Tanto que a OJ 219 diz assim, recurso de revista ou de embargos fundado em orientação jurisprudencial. Comigo. É válida para efeito... Pode vir aqui. É válida para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos a invocação de orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que das razões conste o seu número ou conteúdo. Por quê que é cabível recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial? Por quê? Por causa disso. Porque cabe recurso de revista da decisão do TRT que contrariar a SDI, o J da SDI ou acórdão da SDI. Portanto, aqui dentro tem isso. Ó. Ou então que contrariar súmula do TST. A linha C diz, também cabe recurso de revista quando contrariar a Constituição ou lei federal. Vamos nos concentrar nesses por enquanto. Imagine que você está fazendo uma prova e que você pode levar a CLT seca, com as súmulas e as UJs, Constituição, lei federal. Não pode levar jurisprudência. Imagine, chegue na hora da prova, o examinador te dê um acórdão do TRT em RO lazarento de ruim, terrível. E logo embaixo, ele te deu um acórdão de outro, você não é bobo, conferiu? Outro TRT, em sentido contrário, do jeito que você sempre sonhou. Cabe ou não cabe recurso de revista? Cabe. Agora vamos imaginar que chegou na hora da prova e o examinador te deu um acórdão do TRT em RO lazarento de ruim e logo embaixo um acórdão da SDI em sentido contrário, do jeito que você sempre sonhou. Cabe recurso de revista? Cabe. Cabe quando contrariar acórdão de outro TRT ou quando contrariar a SDI. Outro TRT ou então quando contrariar a SDI. Agora, vamos imaginar que o examinador não te deu um acórdão de outro TRT em sentido contrário, nem um acórdão da SDI. Você, com a sua CLT, vai em busca da aprovação, vai buscar a violação aqui. A Constituição está aqui. Lei Federal está aqui. Súmulas está aqui. OJ está aqui. Constituição, Lei Federal, súmulas e OJs. Constituição, Lei Federal, súmula e OJ. Está vendo? Então, cabe nesses termos. Quando contrariar acórdão de outro TRT, quando contrariar a SDI, acórdão da SDI ou OJ da SDI, ou quando contrariar, quem mais? Súmula do TST, a Constituição ou Lei Federal, está tudo aqui. Ótimo, gente. Vamos lá. Imagina que chegou na hora da prova e o examinador te deu um acórdão do TRT lazarento de ruim. E logo embaixo, um acórdão de outro TRT em sentido contrário, do jeito que você sempre sonhou. Cabe recurso de revista? Cabe recurso de revista. Agora, vamos imaginar que ele te deu um acórdão do TRT em RO lazarento de ruim, e logo embaixo, um acórdão da SDI em sentido contrário, do jeito que você sempre sonhou. Cabe recurso de revista? Cabe. Mas e se ele não te der? Se ele não te der um acórdão de outro TRT ou da SDI, você vai em busca da aprovação, vai buscar a violação à Constituição, Lei Federal, súmulas ou OJs. Acho que já está um pouco mais na sua cabeça. Última vez, não esmurece agora. Imagina que chegou na prova. O examinador te deu um acórdão do TRT em RO lazarento de ruim. E, na interpretação de uma lei federal, ele te deu um acórdão de outro TRT em sentido contrário, do jeito que você sempre sonhou, só para mostrar que esse é divergente desse e que esse segundo é o melhor. Ou então te deu
um acórdão da SDI em sentido contrário, do jeito que você sempre sonhou, só para dizer que esse acórdão do TRT em RO é diferente do acórdão da SDI e que o acórdão da SDI é melhor? Veja, gente, se ele te der, cabe recurso de revista? Cabe, mas vem cá entre nós. Você acha que bem para você, que nunca ganhou nada na vida? Bem para você, já ganhou na loteria? No bingo, na rifa. Bem para você que nunca ganhou nada na vida, que está aí ralando, estudando, chegando nessa aula. Quem chega nessa aula, isso aqui é para poucos. Se você mantém contato com a gente lá no Facebook, vai lá no Facebook, conta para a gente que você é dessa turma, que você chegou nessa aula de recurso de revista, porque são poucos, gente. Se você chegou até aqui, que está aí, bem para você, que nada é fácil, que quando nasceu Deus disse, vai meu filho, vai trabalhar, vai que eu te dou força, te garanto isso, agora vai trabalhar, bem para você. Chegou na hora da prova, ele não te deu um acórdão do TRT em sentido contrário, nem um acórdão da SDI em sentido contrário, você vai, sem olhar em lugar nenhum, diga, você vai buscar violação a quê? A Constituição, Lei Federal, súmulas e OJs. Essas são hipóteses previstas em lei, nós temos que conhecer a lei. Cabe quando contrariar a Constituição, Lei Federal, súmulas e OJs. Tenho certeza absoluta que você sabe quais são as hipóteses de recurso de revista no processo do trabalho. Você sabe, Lucas? Sabe que é quando contrariar a Constituição, Lei Federal, súmulas e OJs, de tanto que você já ouviu aqui? Sabe ou não sabe? Sabe. Imagina só se você não sabe. Ganhando tempo para nós termos tempo de apagar o quadro e colocarmos juntos aqui de novo. Cabe, então, quando contrariar acórdão do TRT em RO, cabe quando esse acórdão do TRT em RO, ao interpretar a lei federal, contrariar outro TRT. Você não é bobo, tem que conferir se é outro. A SDI. Acórdão da SDI ou OJ da SDI. Aqui vale conferir uma OJ, que diz que cabe quando contrariar a OJ, que é a OJ 219 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Cabe quando contrariar a súmula do TST, a linha C, quando contrariar a Constituição ou Lei Federal. Agora a linha B. A linha B é assim, ó. Cabe recurso de revista também quando você estiver diante de uma decisão do TRT em RO. Claro, que dera uma. Aqui tem que colocar na cabeça e eu te explico. Lei estadual, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou a regulamento de empresa. Vai caber, então, recurso de revista quando seu acórdão do TRT em RO analisar uma lei estadual, um acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa ou regulamento de empresa. Mas você não pode esquecer que o objetivo do recurso de revista é de uniformizar a jurisprudência. Então, essa lei estadual, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou regulamento de empresa, devem ser de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT, para que o TST venha e diga qual é a interpretação correta, se é deste TRT ou deste. Então, essa lei estadual, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou regulamento de empresa, quando forem de aplicação na área de jurisdição, de mais de um TRT, para, claro, o TST vir e dizer qual é a interpretação correta, desde que, ainda, eu esteja diante das hipóteses da linha A, ou seja, desde que contrariem outro TRT, foi aquilo que eu te disse. Eu tenho um TRT, dois TRTs analisando um acordo coletivo de trabalho, que é de aplicação na área dos dois, mas um analisou de um jeito e o outro de outro, contrariou acórdão de outro TRT. Ou então, se contrariar a SDI. O que é mesmo da SDI? Acórdão da SDI ou o J da SDI, ou então súmula do TST. Então, cabe recurso de revista quando você estiver diante de um acórdão do TRT em RO, que dera uma lei estadual, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou regulamento de empresa,
que seja de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT. E ainda que tenham dado interpretação diferente de outro TRT ou da SDI, acórdão da SDI ou OJ da SDI ou súmula do TST. Exemplo, uma lei de São Paulo. Imagine que o TRT, ao julgar o RO, analise uma lei de São Paulo. É uma lei estadual que é, sim, de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT. Do TRT da segunda, isso só acontece em São Paulo, e do TRT da 15ª região. Então, se o TRT de São Paulo, segunda região, interpretou X, a lei estadual, e eu estou diante de um acórdão de outro TRT, da 15ª região, que interpretou Y, cabe recurso de revista. Agora, vamos imaginar que o caso seja outro. Nós temos um acordo coletivo de trabalho firmado entre o Sindicato dos Empregados e empresas do Paraná e de Santa Catarina. Imagine que ali ficou estabelecido nesse acordo coletivo de trabalho que as horas trabalhadas além da 10ª, que quando o empregado trabalhar mais de 10 horas, o adicional de horas extras será de 100%. Aí o que o empregador vem fazendo? Quando o empregado trabalha até 8, ele não paga nada. Da 8ª até a 10ª, ele paga o adicional de 50%. E só as horas laboradas acima da 10ª é que são pagas com adicional de 100%. Acontece que os empregados entendem que é assim, até a 8ª não tem hora extra. Mas se o empregado trabalhar mais de 10 horas, todas as horas devem ser pagas com um adicional de 100%. Então, quer dizer, a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª, se houver, com um adicional de 100%. Está vendo aqui? É isso. É isso aqui o que eles entendem. Então, esses empregados ajuizaram reclamação trabalhista pedindo essas diferenças de adicional de horas extras. Na contestação, o empregador trouxe a sua interpretação do acordo coletivo de trabalho. Aí o juiz, ao proferir a sentença, então na sua interpretação é assim, só além da 10ª, que é com adicional de 100%. O reclamante disse, todas com 100%, quando trabalhadas mais de 10 horas. E aqui na contestação ele disse, não, só as trabalhadas além da 10ª com 100%. Ao proferir a sentença, o juiz julgou o pedido dos empregados improcedentes. Entendeu que somente as horas laboradas além da 10ª é que são devidas com adicional de 100%. Da sentença cabe recurso ordinário para o TRT. O TRT manteve a improcedência. Dessa decisão do TRT em RO, você vai pensar em recurso de revista para o TST. Mas recurso de revista só cabe se eu estiver diante de uma das hipóteses específicas de cabimento desse recurso de revista, que é quando se dá um acordo coletivo de trabalho que tem que ser de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT. Então, eu só vou dizer que cabe recurso de revista se o objeto da discussão for um acordo coletivo de trabalho que se aplique na área de jurisdição de mais de um TRT. Bom, como o acordo foi firmado com empresas do Paraná e de Santa Catarina, se aplica em 2 TRTs, Paraná e Santa Catarina. Ótimo. Então, estamos diante de um acordo coletivo que é de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT. Agora, para eu dizer que cabe o recurso de revista, somente se essa decisão contrariar acórdão de outro TRT, contrariar a SDI, acórdão da SDI ou OJ, ou súmula. E aí, vamos imaginar então que foi o TRT do Paraná que disse que só as laboradas além da 10ª tem 100%. E eu fui procurar e encontrei um acórdão do TRT de Santa Catarina, dizendo que todas são devidas com adicional de 100% quando o empregado trabalha mais de 10 horas. Opa, dá para uniformizar a jurisprudência. Vamos lá, TST. Então, esse acórdão está interpretando um acordo coletivo de trabalho que, assim, de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT e que contraria acórdão de do outro TRT, ao qual se aplica naturalmente. Outro TRT. Tá bem? Então, veja, qual é a hipótese da linha B? Quando você estiver diante de uma decisão do TRT
que ao julgar o RO dera uma lei estadual, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou regulamento de empresa, que seja de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT, de interpretação diferente na forma da linha A, ou seja, quando contrariar acórdão de outro TRT, se contrariar a SDI, acórdão da SDI, OJ da SDI, ou se contrariar a súmula do TST. Ok? Terminamos o recurso de revista já já.